Olá, alunos! Bem-vindos à nossa última aula da disciplina Interação Humano-Computador. Eu sou a professora Sabrina e estou aqui com o professor Marcel. Olá, professor! Oi, Sabrina. Oi, pessoal. Sejam bem-vindos na nossa quarta teleaula, de Interação Humano-Computador. E nesta aula será muito importante para vocês que vocês estejam interagindo conosco para que a gente possa tirar as dúvidas de vocês nessa nossa última aula que antecede a prova de vocês. Então, conto com a participação de vocês para tirar as dúvidas que, caso vocês tenham na nossa aula, caso vocês tenham encontrado no material que está disponível no ambiente virtual, para que a gente possa estar sanando e vocês realizarem uma boa prova, ok? Então, desejo uma boa aula. Vamos à aula? O conteúdo de hoje vai tratar sobre usabilidade, ergonomia de interfaces, cognição, percepção humana, uso das cores e o processo de memorização. O nosso objetivo, portanto, é compreender os conceitos de interfaces, considerando a ergonomia e a usabilidade como principais categorizações e facilitar, assim, o uso das cores, conhecendo as etapas de planejamento das interfaces. O que a gente vê que a interação humano-computador consegue fazer para a gente? Ela vai auxiliar o contato que o usuário tem com o sistema. Por quê? Porque para o usuário, o sistema todo é justamente aquela tela, é a interface da tela. Então, ela que vai facilitar esse uso, que vai determinar como o usuário vai trabalhar. Ela aumenta a intimidade entre empresas e clientes. Por quê? Porque a interface de uma empresa vai mostrar como que os clientes podem acessar os produtos, acessar os serviços que aquelas empresas estão disponibilizando. Ela vai ajudar a criar projetos mais atrativos. Ou seja, uma boa interface vai fazer com que os usuários possam trabalhar em projetos internos de uma forma mais dinâmica, de uma forma mais adequada, de uma forma mais eficiente. Ela precisa adequar os sistemas para as particularidades do usuário. Como nós vimos em aulas anteriores, cada usuário possui particularidades diferentes, particulares cognitivas, ergonômicas, com relação ao uso de vocabulário. Então, os sistemas eles devem se adequar a essas particularidades. E a IHC ela precisa colaborar para sistemas intuitivos. Como assim tornar um sistema intuitivo? O usuário ele tem que acessar o sistema e o que ele vê ali naquela tela dele já tem que indicar aquilo que ele precisa fazer. Ele não tem que ficar procurando onde ele tem que acessar as atividades do trabalho do dia a dia dele, certo? Ele tem que entrar no sistema e conseguir observar o que ele precisa fazer, sem ter que ficar indo em vários ícones diferentes para descobrir em que parte do sistema está a funcionalidade que ele quer alcançar, certo? Então, quando você cria uma interface, ela tem o objetivo justamente de se adequar a esses usuários, propor um contato entre usuário e sistema, propor um contato entre empresa e cliente, e dessa forma conseguir fazer com que todos consigam utilizar esse sistema de forma eficiente e melhorar a produtividade das empresas, certo? E sobre o uso, facilidade de uso, o nosso sistema vai ser fácil de usar? Por exemplo, controle remoto de televisão, telefone celular, controle do ar-condicionado, eles são fáceis de usar? A gente tem aqui um desenho, que é uma brincadeira sobre o uso do controle remoto da televisão, porque hoje em dia tem muitos botões, muitas funcionalidades e algumas pessoas não conseguem se adaptar a essas funcionalidades. Então aqui, por exemplo, eles deixaram só para poder ser utilizado o botão para ligar e desligar a televisão, mudar canal e aumentar e diminuir o volume, porque são os que as pessoas mais utilizam. Então, o nosso sistema é fácil de usar, ele é intuitivo, ou seja, pelo que está ali na tela, eu consigo descobrir onde estão as coisas que eu quero fazer? E os computadores e os sites de internet? Os computadores hoje são fáceis de serem utilizados?
Os sites da internet que a gente conhece, eles são fáceis de serem navegados? Vocês fizeram aí atividade que perguntava sobre a dificuldade no uso de sites, né? O que determinados sites tinham de positivo, o que determinados sites tinham de negativo. Então, vocês devem ter percebido bastante que, às vezes, você entra em um site e não percebe exatamente qual é o objetivo dele, né? Você lê, observa as imagens e fica se perguntando, afinal de contas, o que a pessoa queria transmitir quando ela criou esse site. Já outros, você consegue ver que é muito fácil navegar neles, que você consegue entender onde é que estão as coisas que você procura, tem lá um local de pesquisa, né? Você tem um menu que é intuitivo. Em alguns sites, por exemplo, você vai fazer uma compra e nesse local você começa a preencher as informações e aí ele pergunta para você na hora da compra, qual é o seu usuário e qual é a sua senha? E aí você não tem um usuário e senha. Alguns não estão bem preparados. E aí o que ele faz? Ele faz você voltar todas aquelas telas para se cadastrar. Já outros não. Se você não está cadastrado, você digita o seu usuário e ele já abre uma tela para você em seguida para você colocar os seus dados cadastrais e já fazer o seu cadastro. Então você não precisa se preocupar em não ter cadastro naquela empresa ainda, ou naquele site, ou naquele sistema. Isso vai ser feito praticamente naquele momento, né? Enquanto você está fazendo as suas compras. Então, vocês devem ter observado isso. Devem ter observado também que o uso das cores às vezes é adequado, às vezes não é adequado, às vezes facilita o entendimento, às vezes dificulta a navegabilidade nesses sites. Então, o sistema, ele, no geral, ele vai fazer o quê? Apresentar toda a tua base de dados de uma forma harmoniosa para o usuário. A gente tem que sempre lembrar o seguinte, quem que eu estou tentando atender? Eu estou tentando atender as necessidades do usuário. Quais são as necessidades do usuário? Correto? E em cima disso, aplicar essas necessidades de uma forma que fique bonita, que fique agradável, que fique ergonômica, intuitiva, com poucos passos para o usuário poder chegar onde ele quer chegar, certo? E que tipos de abordagem são diferentes com relação ao desenvolvimento de um sistema? A gente tem duas abordagens aqui. Uma é foco no sistema e a outra é o foco no usuário. Foco no sistema é uma visão tradicional que a gente tinha antigamente, quando o objetivo era fazer com que o sistema funcionasse, certo? Então é uma visão tradicional. O desenvolvimento das interfaces com base em requisitos funcionais, o usuário final, ele era envolvido só no final do processo, certo? E tinha pouca preocupação com a usabilidade, se era difícil de usar, se era fácil, se o usuário tinha que dar muitos passos para chegar no objetivo dele, ou se ele tinha que dar poucos, se o usuário conseguia compreender com facilidade o uso do sistema, ou se ele tinha dificuldade, isso não importava muito, tá? Por quê? Porque o foco era no sistema. A especificação de requisitos, sem aplicação de técnicas, que focam o usuário final, é uma dos objetivos desse foco no sistema, né? Os requisitos, eles eram todos sem a intenção de atingir o usuário final. Já com relação ao foco no usuário, a abordagem quando a gente tem foco no usuário, a gente tem foco nas necessidades do usuário, nas capacidades dele e nas limitações dos usuários finais. Então percebam que o foco é saber se o meu usuário ele consegue fazer determinadas atividades, se ele consegue utilizar determinada parte do sistema, se ele tem dificuldades em utilizar o sistema. Que dificuldades são essas? Se são dificuldades cognitivas, se são dificuldades físicas, motoras, visuais, auditivas, certo? Então, primeiro a gente faz o quê? A gente foca nessas necessidades, foca nas dificuldades, foca nas limitações, foca nas capacidades deles. Para quê? Para destacar aquilo
que o usuário consegue fazer com melhor facilidade e tentar minimizar os problemas causados por conta das dificuldades cognitivas ou outras limitações que podem aparecer, tá? O desenvolvimento visa as tarefas que os usuários vão fazer. Ou seja, quando eu desenvolver esse sistema, eu vou estar sempre visando em qual é a tarefa que o usuário vai fazer e de que forma que ele precisa executar essa tarefa, certo? Eu tenho que fazer esse sistema totalmente voltado para as características dos usuários que vão utilizar, certo? E a gente vai destacar também o grau de conhecimento, o grau de cultura, o contexto que o usuário está, contexto tanto social quanto contexto cultural, histórico ou organizacional. Porque quando a gente desenvolve sistemas para organizações específicas, existe uma cultura organizacional e que ela funciona de uma determinada forma. E às vezes essa cultura organizacional, ela é muito já estabelecida e a gente precisa fazer o quê? Adaptar o sistema a essa cultura organizacional, certo? Lembrem sempre do seguinte, quando se desenvolve sistema, o sistema é para o usuário. O sistema, ele não é para a gente, certo? Então, somos nós que temos que nos adaptar às organizações. Não são as organizações que têm que se adaptar ao uso do sistema. Não é a organização que tem que perguntar, analista, o seu sistema consegue fazer isso? Ele não tem que perguntar, ele tem que falar, analista, eu preciso que o seu sistema faça isso, certo? E a gente tem que se virar para conseguir fazer com que o sistema faça aquilo ali. Por quê? Porque o sistema, ele resolve os problemas da organização, ele se integra à organização. Ele não é para criar um novo problema para a organização, certo? E por que a gente tem que se preocupar com a IHC? Porque a gente tem que se preocupar com a interface, certo? A gente tem que se preocupar porque a interface, ela pode possibilitar ao usuário um sistema intuitivo, pode possibilitar satisfação no uso desse sistema, facilita o conforto no uso do sistema, saúde e bem-estar, qualidade tanto de trabalho quanto qualidade de vida e melhora a produtividade com esse uso. Deve evitar aborrecimentos, frustração, preocupações com o quê? Com um projeto mal elaborado, certo? Então, a interface que eu vou desenvolver, ela tem que fazer com que o meu usuário não fique irritado na hora de utilizar esse sistema, certo? Esse sistema, os requisitos de interface dizem que o sistema ele precisa ser útil, ser utilizável e ser ubíquo. O que é isso? Né? Ser útil significa que ele tem uma função bem clara, ou seja, está bem definido o que é que ele quer fazer. Ter uma função clara e bem definida e apropriada para uma determinada funcionalidade. É isso que significa ser um sistema útil, certo? Ser utilizável. A pessoa que vai utilizar o sistema tem que encontrar com facilidade as funções, sem encontrar dificuldades. Então, ser utilizável, o usuário deve ser capaz de encontrar e executar funções esperadas sem grandes dificuldades. Ser ubíquo significa que o uso desse sistema tem que ser intuitivo. Palavra-chave é intuitivo. Seu uso deve ser transparente e intuitivo para o usuário. Portanto, os requisitos de interface são esses três que precisam ser bem salientados quando vocês desenvolvem sistemas. Tem que verificar se esse sistema ele é útil, ou seja, se as funções dele estão bem definidas, se o objetivo dele está bem claro. Ser utilizável, ou seja, o usuário consegue utilizar o sistema sem encontrar grandes dificuldades na hora de usar. E ser ubíquo, porque ele precisa, com facilidade, compreender o sistema. O sistema precisa ser intuitivo para ele. As interfaces servem para quê? No caso da entrada, digitar dados, copiar e colar textos, refazer ações, localizar itens e elementos. Então, para o meu usuário, ele vai utilizar a interface para poder fazer essas atividades. Se ele precisar copiar e colar algum texto,
desfazer ou refazer ações, digitar dados que vão ser inseridos dentro do sistema, localizar itens, localizar ícones, localizar palavras-chave. E as saídas, eu tenho as formas de visualização, que eu posso dar zoom na tela, né? Posso ter um preview das imagens, navegação dentro de uma unidade de informação, e eu posso, na saída, ter as informações organizadas. Então, a interface é aquela onde eu vou expor ao usuário as informações diversas que eu tenho do sistema, de diversas formas e diversas organizações diferentes dessas informações. É onde o usuário vai navegar, é onde o usuário vai conseguir procurar as informações e também é onde o usuário vai inserir os dados para criar novas informações, vai copiar informações, tem sempre lá um botãozinho de procurar, né, onde ele vai poder digitar lá as informações e pesquisar dentro do site ou dentro do sistema. Então, a interface, ela tem dois objetivos principais, né, o de entrada e o de saída, certo? E o que acontece quando a gente tem uma interface ruim? A gente demora para realizar o trabalho, porque a gente não consegue encontrar onde a gente quer fazer determinada ação. A gente acaba cometendo mais erros, porque como a interface não está bem elaborada, a gente não sabe exatamente onde é que se insere, onde é que as informações devem ser inseridas. Por conta disso, a gente acaba ficando insatisfeito com o uso desse sistema. A gente se estressa com o uso dessa interface e a gente se sente incapaz de fazer as atividades que a gente precisa fazer no nosso trabalho, tá? A gente acaba usando mais tempo para aprender a usar esses recursos. Os recursos disponibilizados na interface, a gente acaba precisando mais tempo para poder entender como eles funcionam. Aí a gente acaba o quê? Não aprendendo, não usando as funcionalidades disponíveis. Tá? Às vezes a gente tem um sistema muito bom que tem diversas funcionalidades disponíveis para a gente e a gente não sabe usar essas funcionalidades porque nem sabemos onde elas estão. Por fim, a gente acaba não querendo usar o sistema, né? Por quê? O sistema é ruim, eu não vou querer usar, não tem por que usar esse sistema. E já que eu não gostei do sistema, eu vou fazer uma propaganda muito ruim sobre esse sistema, tá? Então, quando os senhores forem desenvolver um sistema, prestem bastante atenção em criar uma interface realmente intuitiva, uma interface útil, uma interface utilizável, porque se o usuário não se adequar ao sistema, se o usuário não conseguir usar o sistema, o que ele vai fazer é uma propaganda ruim e você não vai mais vender seu sistema para ninguém. A interface. Quais são as razões para a gente realmente investir em projetos de interface? Tá? Toda aplicação tem uma interface com o usuário, certo? Sempre tem que ter um jeito de usar o sistema, então essa cara do sistema é a interface. As pessoas que vão utilizar, elas possuem habilidades, contexto pessoal, contexto cultural específicos que vão afetar o uso do sistema. Ou seja, eu posso criar um sistema muito bom, muito bem desenvolvido, com muitas funcionalidades, mas que ele é completamente diferente do uso da maioria dos sistemas. Então o usuário fatalmente já vai sentir dificuldade em utilizar o seu sistema porque ele não está adaptado. Exemplo, o governo federal, uns 8 anos atrás, tentou fazer uma proposta de vender notebooks e computadores com sistemas livres, né, com sistemas operacionais de plataforma livre, como Linux. Não vendia mais com Windows. E aí o que aconteceu foi o seguinte, esses computadores venderam muito? Venderam porque eles saíam por um preço abaixo dos computadores que já tinham um sistema operacional Windows. Mas as pessoas tinham se adaptado muito a utilizar o Windows. E o Linux tinha uma interface na época muito diferente, e até hoje é diferente ainda,
do Windows. O que aconteceu? As pessoas compravam e muitas delas, ao invés de tentar se adaptar àquele novo sistema, elas simplesmente iam num técnico ali da esquina e pediam para instalar o Windows pirata, né? Então, elas compravam o computador com Linux, mas mandavam instalar o Windows. Por quê? Porque elas tinham se adaptado já à plataforma, né? Então, quando a gente se propõe a fazer um sistema que difere muito daquilo que a maioria das pessoas já conhece, é claro que as pessoas vão sentir dificuldade em usar, e como é uma opção delas usar ou não, elas podem muito bem optar em não usar porque é diferente demais, certo? Então, quando vocês forem desenvolver sistemas, procurem ver o que o usuário já usa, e se ele não tem nenhum sistema já automatizado, ver o que ele está acostumado a utilizar. Por exemplo, vocês vão criar lá um sistema que vai ter um ambiente web, né? Quais são os sites que as pessoas costumam utilizar, que as pessoas que estão envolvidas costumam utilizar? Ah, eles usam muitos sites de notícia, acessam muitos sites de vendas, e aí vocês começam a observar como é que esses sites disponibilizam as informações. E aí é interessante criar menus que disponibilizam informações de forma parecida, né? Para você segregar as informações de modo que eles consigam utilizar com mais facilidade, né? A ideia do menu lateral ou na parte superior da página é interessante de utilizar. As pessoas estão já acostumadas com o botãozinho da pesquisa, né? E que a pesquisa, ela faz uma pesquisa dentro do teu sistema e não uma pesquisa que vai lá para o Google, tá? Porque tem sistemas que você vê lá no portal ou no site, o espaçozinho lá, pesquisa avançada. Aí você vai e digita lá o que você está querendo pesquisar. Aí ele te manda para o Google, né? É óbvio que se você quisesse pesquisar no Google, você ia no Google, né? Você não ia naquela página. Você está procurando as informações dentro daquele site e não fora dele, né? Então, fica bem atento com esse tipo de coisa, com o que o usuário está acostumado, certo? Outra razão para a gente investir nas interfaces, né? As interfaces ruins desmotivam o usuário, ou seja, se eu tiver uma interface que ela não atende às necessidades do usuário, ele não vai querer usar. Influencia negativamente na visão competitiva do mercado. Se eu desenvolver um sistema para uma empresa que tem um site que eu fiz e ele é muito ruim, aquela empresa ela vai ter uma visão negativa no mercado, tá? Ninguém vai querer usar, para quem que eu vou vender, né? Se eu fizer um site de vendas que é ruim, para quem que o meu cliente vai vender? Não vai vender para ninguém, porque vai influenciar negativamente na visão competitiva dele, tá? Influencia no valor percebido do produto. Se eu tiver um site muito mal feito e através desse site eu tentar vender algum produto, o que vai acontecer é que as pessoas vão falar, não, pera lá, não vale, né? Esse site aqui está vendendo um produto que não mostra a qualidade do serviço que ele se propõe. E se eu fizer um site bem feito, eu vou minimizar os custos de treinamento e manutenção, tá? O que é usabilidade, né? Porque a gente fala de usabilidade, que os sistemas precisam ter usabilidade. E aí a ISO 9241 e 16982 apontam que usabilidade é eficácia, eficiência e satisfação com que um conjunto específico de usuários pode realizar um determinado conjunto de tarefas em um ambiente particular. Então, um sistema ter usabilidade significa que o meu usuário vai conseguir utilizar o sistema com facilidade, que é o que a gente vem falando desde a primeira aula. Se não conseguirmos tornar o software utilizável para o usuário, por que a gente vai construir, né? A gente precisa adequar a interface para a facilidade do usuário. A usabilidade, ela avalia a utilidade
para o usuário, a facilidade de aprendizado, a facilidade de uso do sistema, aumenta a produtividade do usuário, aumenta a satisfação do usuário e aumenta a flexibilidade na utilização. Ou seja, o usuário vai poder fazer a mesma coisa de diversas formas diferentes. Quais são os desafios da usabilidade? Os desafios são padronização da interação do sistema com o usuário, possibilitar o uso intuitivo, uso inteligente e criativo das interfaces e elementos de interação e a universalização do acesso. Ou seja, usabilidade significa que todas as telas do meu sistema vão ter uma cara muito parecida, tá? Eu não posso ter uma tela verde, uma tela rosa, uma tela amarela, eu não posso ter uma tela que usa fonte Arial, a outra usa Times, a outra usa Comics, tá? Eu não posso ter um sistema que partes dele foram desenvolvidos de forma diferente, tá? Ele precisa ter uma padronização nisso. É muito interessante a gente ver como a padronização afeta o uso do sistema quando a gente pega um usuário que estava acostumado a usar uma parte do sistema e leva ele para utilizar outra parte do sistema. E aí a gente consegue ver o quanto que a padronização favorece no uso dos sistemas, tá? Por quê? Porque ele não vai encontrar grandes dificuldades, porque é tudo muito parecido, tá? Os acessos são parecidos. É claro que a atividade que ele vai fazer é diferente, afinal de contas ele mudou de setor, mas ele não vai ter dificuldade em aprender a usar o sistema. A dificuldade dele é com relação ao trâmite processual das coisas, né? A forma como a organização trabalha em cima daquela área. Mas ele não vai ter dificuldade em usar o sistema, certo? Se isso acontecer, eu possibilito o uso intuitivo, porque ele vai observar o sistema e vai saber exatamente onde ele vai encontrar as coisas lá dentro, tá? E em cima da usabilidade, a gente tem que pensar em ergonomia, né? E o que é ergonomia? A gente já viu que a ergonomia, ela atende diversas áreas. Uma área bastante conhecida com relação à ergonomia do nosso corpo, né? Posição da altura da cadeira, posição da altura da mesa, posição do monitor em relação à distância dos olhos, né? Só que a ergonomia do sistema, ela não se preocupa se você vai estar sentado numa cadeira, se essa cadeira é confortável, se essa cadeira está na altura correta, porque isso não tem como a gente controlar, certo? O nosso sistema ele vai se preocupar com a ergonomia quando a gente percebe a aproximação entre o homem e o computador, quando a gente começa a observar como o sistema funciona para evitar a fadiga, evitar lesões e evitar doenças, ou seja, a gente não pode deixar o nosso usuário gastar tanto tempo digitando, gastar tanto tempo clicando em vários lugares. Exemplo, ele fez já um cadastro, né? E essa informação vai ser puxada em outra tela. Não há necessidade nenhuma dele passar todas essas informações de novo. Você busca do banco de dados, né? Isso vai evitar fadiga, vai evitar lesão. Estudar o uso da curva de aprendizagem e satisfação do usuário, ou seja, como é que o usuário aprende, para ele aprender o mais rápido possível, para poder ter um desempenho melhor, melhorar a qualidade do trabalho dele, melhorar a produtividade. A ergonomia ela se preocupa com a qualidade do trabalho do usuário, ela se preocupa em construir interfaces favoráveis, certo? Ela se preocupa em utilidade. O produto atende às necessidades funcionais? Observe o seguinte, que a gente já viu agora há pouco, que saber se o sistema é útil, ou seja, a interface, isso também é uma característica da interface, saber se o sistema é útil, tá? Então, o produto atende às necessidades funcionais? Usabilidade, ele é fácil de usar. Utilizabilidade, é fácil de aprender a usar. Então, vejam que a ergonomia, ela se preocupa basicamente com as mesmas coisas que as interfaces precisam se preocupar, tá? Quais são as etapas, então, para a gente definir as interfaces quando a gente considera a ergonomia? Levantamento das necessidades do sistema, coleta de informações importantes,
definição de conceitos gerais, levantamento das necessidades do usuário, requisitos de sistema e interface, especificação dos meios de entrada e saída, determinação do estilo de diálogo, desenvolvimento, realização de testes e implementação. Essas são as etapas para definir as interfaces. E observem que elas não diferem muito da análise que a gente tem que fazer quando desenvolve sistemas. Professor Marcel, quando a gente desenvolve sistemas, é muito fácil a gente interagir com o desenvolvimento da ergonomia das interfaces, né? É verdade. Essa interação a gente consegue perceber principalmente porque as etapas elas são muito parecidas. Então a gente tem, dentro a definição da interface do sistema, a gente tem que cumprir com algumas etapas que coincidentemente também acontecem no desenvolvimento de sistemas. É uma preocupação muito grande a gente tentar trazer a realidade do usuário, a necessidade que ele precisa para a interface do sistema. Então a gente percebe que as coisas se casam, né? A gente não precisa se preocupar com a ergonomia, se preocupar com as interfaces de uma forma isolada quando vai desenvolver o sistema, porque ela está totalmente interligada com o desenvolvimento, com a análise do desenvolvimento do sistema em si, tá? Então, a interface, o que ela vem a ser no final das contas? Para os usuários é o sistema, tá? O usuário, ele vai achar que aquela carinha lá do sistema é a interface. Eu não sei se alguns de vocês já começaram a desenvolver sistemas, mas é muito comum quando a gente faz um sistema, para vocês terem uma ideia do quanto o usuário acredita que o sistema é aquela carinha, às vezes eles falam assim pra gente: eu queria que você fizesse uma modificaçãozinha no sistema. Quando ele fala modificaçãozinha, quando eles falam só uma coisinha, cuidado, né? Normalmente não é uma coisinha, né? Para ele é só uma coisinha que vai na tela. É um dadozinho a mais que ele quer colocar na tela, mas que vai mexer em todos os nossos diagramas, vai mexer no nosso banco de dados. E aí ele acha que é só pegar e colocar uma caixinha de texto ali e está tudo resolvido, né? E não é assim para a gente, né? Por isso que a gente tem que obedecer às etapas de desenvolvimento de sistema, que é para ter certeza que as coisinhas vão estar lá para o usuário. Porque para ele, aquela cara lá, aquela interface é o sistema. Aquilo é o que vale para ele como sistema, tá? Então, a gente não adianta a gente ter um sistema muito poderoso, com muitas funcionalidades, se eu não consigo apresentar isso de uma forma útil para o usuário. Às vezes a gente desenvolve um sistema tão complexo para o usuário que ele vem pedir para a gente uma funcionalidade que já existe e que ele não conseguiu perceber que está lá dentro. Por quê? Porque a gente desenvolveu de um jeito muito complexo. É muito difícil de acessar aquela informação, tá? Então, novamente, as pessoas que mais precisam estar interligadas ao uso do sistema é o usuário. Não adianta a gente querer fazer um sistema porque acha que vai ficar legal, sem acesso ao usuário, tá? E aí a gente vê as práticas de projeto das interfaces. Novamente a gente vê a personalização, ou seja, eu vou personalizar ela tanto considerando o ambiente organizacional, considerando como os usuários vão utilizar, quanto utilizando mesmas fontes, mesmas telas, mesmas imagens, mesmos ícones, né? Visibilidade, ou seja, o que eu vou tornar visível ou não para o usuário. Acessibilidade, regra dos 3 cliques. O que é a regra dos 3 cliques? Vamos lembrar aí. A regra dos 3 cliques significa que nenhum objetivo a ser alcançado pelo usuário vai estar tão distante de 3 cliques, ou seja, ele vai clicar 3 vezes e vai conseguir chegar no objetivo dele, certo? Mensagens do sistema. Vocês têm que lembrar que essas mensagens precisam estar bem elaboradas, bem contextualizadas e o vocabulário tem que estar interagindo com o usuário precisa entender aquele vocabulário. Versatilidade, aproveitamento de interfaces, vocês precisam aproveitar as telas que já foram utilizadas no sistema. Facilidade de uso, o sistema tem que ser fácil de usar. Correção de erros, tem que ser fácil de corrigir esses erros e perceber que esses erros acontecem. Ele tem que ser consistente, ter coerência das informações, ou seja, se uma tela
informa X, Y e Z para o usuário, a outra também tem que informar. Por exemplo, se o meu gestor tira lá um relatório X, informando que teve um lucro de 20%, considerando o lucro do mês anterior, em outro setor, quando tirar esse mesmo relatório, esse resultado tem que ser igual. Controlabilidade, o usuário controla as ações do sistema, ele consegue dizer o que ele quer fazer, ele consegue cancelar, ele consegue aceitar, ele consegue salvar. Significados, cuidado com os símbolos que vocês estão usando, as abreviações que estão sendo feitas, os códigos que você está utilizando. A segurança, o sistema precisa prover opções de segurança, como por exemplo, ele poder cancelar o que ele acabou de fazer. Flexibilidade, ele poder fazer a mesma coisa de formas diferentes. Intuitividade, construir interfaces intuitivas. Feedback imediato, ou seja, assim que o usuário fez a ação, ele precisa saber que a ação foi completada. Alguma coisa tem que aparecer para ele falando, olha, sua ação foi executada, tá? Legibilidade, padronização de títulos, padronização de rótulos, distribuição de elementos textuais, a linguagem precisa estar legível para o usuário, contraste de cores, presteza, oferecer informações que indiquem a interação. Densidade informacional, significa que eu não posso ter tantas coisas na tela que o usuário fique perdido, tá? Então eu tenho que remover elementos que não possuem relação com a tarefa. Agrupamento por localização e por formato, eu preciso agrupar os itens semelhantes. Concisão, simplicidade e objetividade no projeto e nas mensagens. Eficácia e eficiência, ou seja, a interface deve fazer corretamente o que é esperado dela. Experiência do usuário, eu tenho que considerar o que o usuário já sabe, ou o que ele precisa aprender. Mensagem de erro, mensagem de erro, mensagem de erro. A gente ainda repetiu aqui, olha, de tão importante. As mensagens de erro, elas precisam ser objetivas, elas precisam ser claras. Proteção contra erros. O sistema deve detectar os erros do usuário e, com isso, sanar esses sistemas o mais breve possível. Interface, as minhas interfaces elas podem ser touchscreen, podem fazer reconhecimento de voz, podem fazer processamento de linguagem natural, podem rodar em realidade virtual. Então eu tenho vários tipos de interface. E quem é que vai interagir com o sistema? Os usuários, tá? Eles que vão utilizar esses serviços, porque foi desenvolvido para eles. Eles precisam ser desenvolvidos para os usuários. Eles podem possuir necessidades específicas, tá? E a gente precisa atender essas necessidades, é a nossa função. Quais são as características, né? Eles podem possuir faixa etária e gêneros diferenciados. A gente já viu que a gente teve uma externa que mostrou que usuários mais idosos e mais jovens trabalham de formas diferentes, né? Homens e mulheres têm opções diferentes. As pessoas possuem habilidades motoras diferentes, visuais e cognitivas. Nós vimos uma das alunas nossas que possui dificuldades visuais, que ela utiliza programas específicos para fazer as atividades dela. Diferenças, crenças, percepções e julgamentos. Diferentes culturas e conhecimentos. Alfabetização, medidas, idiomas e formatação de dados que são diferentes. Então a gente precisa saber como que isso acontece dentro das organizações para a gente poder se adaptar a elas. Esses usuários, eles sentem as interfaces de formas variadas e eles querem saber se essas interfaces são intuitivas. Hoje a gente utiliza smartphone, smart TV, computador, tablet e a gente precisa lembrar, tá, o meu usuário vai usar esse sistema em que plataforma? Ah, vai usar no smartphone? Então ela tem que estar voltada para smartphone. O usuário não tem que ficar aumentando e diminuindo as imagens no smartphone dele. As interfaces modernas hoje, elas são fáceis de serem usadas, elas são desenvolvidas para todas as idades. Esses meus usuários, qual a experiência que eles têm? Eles são novatos, intermediários no uso de equipamentos, eles são experientes, independente, todos eles odeiam bugs, tá? E eles aprendem de forma diferente.
os processos cognitivos, os processos de aprendizado são diferentes, certo? Na cognição, a gente sempre tem a nossa percepção, a nossa aprendizagem, que depende das experiências que nós tivemos, e da memória, ou seja, como que a gente consegue memorizar aquilo que está na tela. Por conta disso, é que a gente precisa desenvolver sistemas que os objetivos precisam estar claros e definidos na tela do sistema. A apresentação da informação, ela pode ser de 4 formas diferentes: focada, dividida e seletiva. E nenhuma dessas 3 é interessante para a gente, porque a gente precisa que o usuário tenha a atenção dirigida, ou seja, eu tenho que utilizar as fontes, utilizar as cores, utilizar mecanismos que façam com que o meu usuário tenha atenção dirigida, certo? Para auxiliar o foco dessa atenção dirigida, observem que aqui eu circulei bastante a parte de atenção deve ser dirigida, justamente para fazer com que vocês tenham a atenção voltada para esse ponto. Então, eu posso, para auxiliar o foco, usar cores e animação, que foi o que a gente acabou de fazer, tá? Ordenar as sequências e informações. Eu posso ordenar as sequências das informações de modo que elas cheguem no objetivo que eu quero que elas alcancem. Eu tenho que utilizar alguma forma de chamar a atenção. Eu tenho que evitar o excesso de informações. Se tiver muita informação na tela, dificilmente eu consigo fazer com que a informação seja dirigida, né? Ela vai ficar mais dividida. E quanto mais simples, mais fácil de usar, certo? Então eu tenho que criar uma interface que seja simples de ser usada. Como? Eu posso agrupar as informações, certo? Então, para auxiliar no foco, eu posso utilizar essas ideias aqui de usar cores, formas de chamar a atenção, tirar muitas coisas da tela, evitar o excesso de informações, agrupar essas informações. E por que a gente precisa fazer isso? Para facilitar o usuário no uso do sistema, para ele memorizar o que ele vai fazer, tá? O que é memória? A memória é quando a gente retém as informações. Ela está ligada ao processo de aprendizagem. Para a gente poder memorizar alguma coisa, a gente precisa de tempo, espaço e habilidades mecânicas e intelectuais. Por quê? Porque para a gente poder memorizar e obter o conhecimento de alguma coisa que a gente vai utilizar, a gente precisa ter diversas experiências, obter informações, ler bastante a respeito do assunto, tá? Experiências de outras pessoas também. Juntando tudo isso, nós faremos uma análise. Quando a gente faz análise, a gente atinge um grau de conhecimento em cima daquele assunto. Então, eu preciso fazer com que os meus usuários consigam conhecer como utilizar o sistema. Para isso, eu preciso me aproveitar das experiências e das informações que eles já têm, tá? E o que vai motivar esse pessoal a aprender a usar o meu sistema, né? O que motiva o aprendizado? Como é que eu faço a motivação, né? Como é que eu faço para concentrar o usuário? Eu tenho que fazer com que ele se concentre no sistema. Quais são as reações que ele tem quando ele usa o meu sistema? Como é que os dados estão organizados? Como é que ele consegue compreender isso? Eu consigo fazer com que ele repita várias vezes a mesma atividade? Por exemplo, quando a gente está fazendo com que os alunos estudem matemática, física, sempre o professor passa uma bateria de exercícios, porque é a repetição que vai ajudar no aprendizado. A gente deve, então, motivar o usuário para que ele se concentre nas operações executadas e possam trabalhar num ambiente desenvolvido, tá? Para a gente ajudar nessa concentração, como a gente já falou, a gente pode usar as cores, sabe? O uso adequado de cores vai permitir unificar elementos, distinguir elementos, chamar a atenção no meio de um universo e causar um efeito psicológico, certo? A gente falou já sobre o uso de cores afetando as pessoas em ambientes. O principal objetivo, então, do uso das cores é aumentar a habilidade do usuário em perceber e processar a informação, tá? Quando esses objetivos são atingidos, então, as informações são facilmente detectadas e discriminadas. Eu consigo facilitar a percepção, o reconhecimento
e a interpretação de imagens e da informação. O principal objetivo do uso das cores, então, é aumentar a habilidade do usuário em perceber e processar a informação. Ou seja, isso daí vai também aumentar a produtividade do meu usuário. O que a gente tem que ter de cuidado quando a gente utiliza cores? A escolha adequada interfere na legibilidade. As cores apresentam diferenças em condições distintas. A gente precisa evitar as cores que cansam e confundem. Tá? Considerar sempre um grupo de usuários finais. Crianças gostam de cores vivas, ou seja, quem são os meus usuários finais? Eu preciso agrupar os elementos comuns usando cores. Assegurar o preto e branco antes de colorir, ou seja, é bom a gente desenvolver as nossas interfaces em preto e branco, né, em tons de cinza, para ver como é que essas informações se destacam. Depois é que eu vou usar cores. Inclusive, assegurar o preto e branco, porque a gente tem que desenvolver sistemas também voltados para pessoas daltônicas, né? Evitar pensar na cor como uma única forma de expressão, ou seja, não é a única forma que eu tenho para chamar a atenção do meu usuário. Manter padrão de cores, não ficar trocando de cor a cada tela. Esse uso errado pode induzir a conclusões erradas pelo usuário, ou seja, se eu usar as cores vermelha para confirmar, normalmente a cor vermelha é para cancelar. Então isso vai confundir o usuário no momento do uso do seu sistema. Etapas do projeto de interface. Aí novamente a gente percebe que essas etapas de projeto, elas coincidem muito com as etapas de desenvolvimento de sistemas. Eu tenho levantamento de requisitos, análise de necessidades, análise de usuários, análise de tarefas, análise de ambiente. Aí vem o projeto, a especificação do projeto. Aí aqui eu tenho o modelo conceitual do projeto, a arquitetura da informação, a modelagem navegacional e o projeto visual. Também tem a prototipação, né? A prototipação é muito boa porque ela facilita o usuário saber como que vai ficar o sistema e também facilita para ele poder informar para a gente o que mais ele precisa dentro do sistema. Então, eu tenho uso de sistema ou papel e eu já tenho avaliações parciais com o uso da prototipação. Implementação e teste e no final eu tenho uma avaliação do meu sistema. E como eu falei para vocês, a gente usando protótipos facilita bastante, porque o usuário já pode dar algumas informações a respeito da avaliação parcial dele do uso do sistema. Então existem dois tipos de protótipos, os protótipos de baixa fidelidade e os protótipos de alta fidelidade. Eles possuem desvantagens e vantagens específicas. No caso dos protótipos de baixa fidelidade, as vantagens que a gente tem é que ele possui baixo custo, diversos conceitos de design que podem ser utilizados, mas nós temos problemas no layout das telas que podem ser resolvidos com uma simples modificação e eu tenho prova de conceito. Já no caso das desvantagens, eu tenho uma limitada verificação de erros, porque eu não vejo o sistema funcionando. Ele é conduzido pelo facilitador, que somos nós, que estamos mostrando quais são as sequências do uso do sistema. Limitação de navegação, porque o usuário não vai navegar no sistema. E pouca utilidade para testes de usabilidade, porque de fato ele não vai poder testar. Qual a diferença deles com os protótipos de alta fidelidade? Né? O de alta fidelidade, as vantagens é que o sistema é conduzido pelo usuário. Ele é interativo, o usuário pode mexer no sistema. Funcionalidade do sistema é quase completa. A navegação é muito próxima da versão final e ele pode verificar erros e fazer testes. No entanto, tem alto custo, a demanda tempo para criação e não é eficaz para aquisição de requisitos, né? E ele demora um pouquinho mais, né, para a gente fazer. A demanda por tempo de criação é justamente por conta disso. E a gente no final tem que avaliar as interfaces. Portanto, na avaliação de interfaces, quais são os objetivos? Avaliar a funcionalidade da interface, avaliar o efeito gerado no usuário e identificar problemas específicos da interface. Existem dois métodos de avaliação, o de inspeção de usabilidade e o de teste de usabilidade. Visto isso, acredito que os senhores estejam preparados para fazer as atividades, inclusive
né? Não menos importante, desenvolver sistemas que realmente sejam adequados para os usuários de vocês. Professor Marcel, algum apontamento a respeito? Não, então, eu acho que a consideração importante a levar dessa disciplina, pessoal, é que vocês devem se atentar para o público-alvo de vocês, reconhecer quem são os clientes, porque dependendo do cliente isso vai interferir no desenvolvimento das interfaces e dependendo do cliente a gente pode aprimorar e identificar quais são as necessidades desse usuário e fazendo a adaptação dessas interfaces, então atendendo de fato à expectativa do usuário. Então desejo a vocês uma excelente prova, espero que vocês tenham acompanhado o material que está disponível no ambiente virtual para complementar o aprendizado desta disciplina. Gente, então, boa prova e bons estudos!